todo paciente com doença cardiovascular deve ser rastreado para diabetes, independente da idade. Então, assim, o rastreamento é muito simples e isso é uma coisa que precisa estar ali, né, na mente, é uma coisa simples, um exame muito fácil de ser feito. Porque, de fato, esse é um slide lá do ESC também, a gente já sabia disso, a gente comprova que pacientes com diabetes têm praticamente o dobro da incidência de todas as grandes doenças cardiovasculares, seja doença arterial coronariana, seja infarto, doença cerebrovascular. Então, os pacientes com diabetes têm essa prevalência muito aumentada. Então, claro que se eu estou do lado aí, do outro lado, né, do lado de vocês, que pegam um paciente já com doença cardiovascular, eu preciso rastrear esse paciente. E aí, como a plateia predominantemente de cardio, eu coloquei aqui só para relembrar como que a gente faz rastreio de paciente com diabetes, que a gente pode escolher qualquer uma dessas estratégias de usar a hemoglobina glicada acima de 6,5, ou usar a glicemia de jejum acima de 126, ou usar uma glicemia aleatória para um paciente que está sintomático acima de 200, ou fazer o teste de tolerância oral à glicose, que é mais trabalhoso, a gente reserva quando tem alguns desses outros achados aqui meio duvidosos. A gente precisa confirmar, né? Mas às vezes você pede a glicada e a glicemia de jejum no mesmo exame, confirmou. Então, assim, uma vez que você tenha isso, ou seja, é uma coisa super tranquila e que muita gente acaba esquecendo de fazer. Eu acho que um negócio importante, né, é aquele negócio. Muitas vezes você pega o paciente, chegou com IC descompensada e infecção no pronto-socorro, está com a glicemia lá em cima, dá infecção. Ou será que tinha diabetes prévio, né? E aí a glicada ajuda muito, né, nesse às cenário. vezes até Né? a gente no consultório, no cardiologista que está acompanhando ali, é o médico do paciente, né, faz seu check-up. Óbvio que ele não vai esquecer, né, de fazer ali uma medida básica de glicemia de jejum de glicada. Mas não é incomum nesse cenário aí de paciente internado, e aí você acaba achando, não, deixa para depois, né, esse paciente, depois ele vai conseguir marcar lá a consulta com o especialista que vai tratar o diabetes dele, e aí, esse depois, às vezes, ele não volta nunca mais, perde ali a chance de estar tratando da melhor forma o paciente com diabetes. E aí, assim, como que a gente faz essa avaliação do risco cardiovascular quando o paciente tem diabetes? Né? Assim, qual que é a ferramenta que a gente usa para poder estratificar melhor esse risco cardiovascular e para que eu faço isso? Para que eu vou ter o trabalho de estratificar esse risco cardiovascular no paciente com diabetes, que é mais uma calculadora, mais alguma coisa que eu vou precisar fazer isso no meu consultório? Então, agora também no ESC foi liberada essa calculadora aí de risco cardiovascular nos pacientes com diabetes, que é validada lá para a Europa, então a gente não tem ainda algo que seja transponível aqui para o Brasil, mas que leve em consideração critérios clínicos, basicamente, e poucos exames laboratoriais. Então, idade, sexo, tempo de diabetes, que é uma coisa super importante, as anteriores não levavam em conta. Se o paciente é tabagista, pressão sistólica, colesterol, total, HDL, glicada e taxa de filtração glomerular. Você coloca tudo lá na calculadora e ele vai dar um risco para você. Ô, Patrícia, só também colocando aqui, alertando para vocês, que a gente aprendeu que quando a gente falava que o paciente era diabético, ele automaticamente é alto risco cardiovascular. Então, aqui a gente está vendo que tem uma ferramenta que a gente está tentando ter uma definição melhor, tentar colocar, porque existem pacientes diabéticos que são recém-diabéticos, tem pacientes diabéticos que não tinham diagnóstico e sofreram muitos anos de diabetes, e esses pacientes têm que ser tratados diferentes. E aí, essa calculadora, que qualquer celular pode fazer essas contas, você pode destrinchar e estratificar esse paciente. E aí, com isso, você acaba dando uma estratificação melhor para dizer se esse paciente é baixo risco, médio, alto risco de desenvolver evento cardiovascular. Ou se ele já tem, por exemplo, alguma doença cardiovascular prévia, você não precisa fazer nada disso, é o que os pacientes que chegam para vocês, né? Então, todo paciente que já chega com uma doença cardiovascular estabelecida, ele automaticamente já é muito alto risco cardiovascular. Ou se ele tem qualquer dessas outras lesões de órgão-alvo aqui, ó. Se é um paciente que tem uma taxa de filtração glomerular abaixo de 60 com albuminúria, também muito alto risco cardiovascular. E aí, por que você vai se dar o trabalho de fazer isso? Porque isso vai direcionar você para que tipo de tratamento para o diabetes você vai fazer para esse paciente.